E ela enfiou assim, abriu mesmo um buraco no chão e enfiou a cabeça, a boneca, dentro do chão. Eu ouvia pisadas como pisadas de cavalo. E o meu quarto, ele não tinha portas. Ele tinha apenas uma cortina de tecido. E aquelas pisadas cessaram. E eu olhando em direção à porta. Eu deitada e olhando em direção à porta. E eu vi quando aquele ser fez assim com a cortina e olhou para mim. Irmãos, olha só que testemunho forte e impactante que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Evne Braga. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Evne Braga. Vamos ver o vídeo. Na verdade, a minha mãe, ela engravidou muito jovem. Ela engravidou aos 18 anos. E quando ela engravidou, a mãe dela já era uma mãe solteira. A mãe dela não aceitou a gravidez, também não aceitava o meu pai, né, na família. E eram pessoas muito pobres, não tinham condições de ajudar ela a criar aquela criança. Mas ela, devido à pressão da família, ela tomou muitas medicações para abortar. E ela me contava que ela rolava no chão de dor. Cada medicação que ela tomava, ela rolava de dor, mas não abortava. E não foi os 9 meses tomando medicação e não conseguia abortar. Os 9 meses ela tentou o aborto. Tudo que as pessoas ensinavam a ela de chá, remédio, ela fazia para abortar, mas não conseguiu abortar. Porque, na verdade, desde aquele momento, Deus já tinha me escolhido. Aleluia. Deus já tinha assinado que eu viria a esse mundo. E ela teve... E para os médicos eu teria que nascer com malformação, com algum problema genético devido a tudo que ela ingeriu para abortar. E eu não nasci com defeito num só fio de cabelo. Eu não tenho problema nenhum genético, eu não teve sequela nenhuma. Nasci perfeita e a minha mãe passou a me criar como mãe solteira, porque depois que eu nasci, meu pai não quis assumir. Meu pai também era novo, praticamente a mesma idade, só que o meu pai era de uma família de uma situação financeira melhor. Sim. E a minha mãe muito pobre. Então, a mãe do meu pai não aceitava o relacionamento. A da minha mãe não aceitava a gestação. E a do meu pai não aceitava o casamento. E o meu pai só me assumiu quando eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe ainda passou 5 anos me criando sozinha, mas tentando... Mas com registro, tudo? Com registro e tudo, mas assim, na tentativa dele assumir ela como esposa, né? Sim. Só depois de 5 anos que ele assumiu ela como esposa, colocou numa casa, mas aí os pais dele se recusou a dar qualquer ajuda. E a mãe da minha mãe também se recusou a dar qualquer ajuda. Os dois teve que se virar só. Como a gente morava em interior, no interior aqui de São José da Laje, os meus pais eles passaram a morar em fazenda, trabalhar na fazenda para sobreviver. E algumas pessoas conhecem histórias de pessoas que moraram em fazendas, que as pessoas trabalham em troca da comida. Não é nem em troca de dinheiro. Então, os meus pais, eles trabalhavam limpando cana, plantando cana, para ter o alimento. E, na maioria das vezes, nem isso eles tinham que plantar para poder consumir. O dono da fazenda disponibilizava uma parte de terra para eles plantar e consumir, em troca eles trabalharem, né? E, às vezes, eles pagavam uma certa quantia também pelo trabalho. Mas essa certa quantia era tão pouco que não dava para sobreviver. Sobrevivia mais da roça. Aos 5 anos, a minha mãe já me instruía a ser dona de casa. Eu já ficava em casa tomando conta da casa só. Meu Deus. Eu já era obrigada a cozinhar, a lavar, a fazer tudo como uma dona de casa. Aos 5 anos de idade. Quando eu completei 6 anos, a minha mãe teve o segundo filho. Eu tenho um irmão, somos um casal. E quando a minha mãe teve esse segundo filho,
eu já era instruída a tomar conta de casa. Então, eu passei com 6 anos a tomar conta de casa e tomar conta do meu irmão. Deus do céu, quer dizer, uma criança... Uma criança. Eu não tive, na verdade, eu não tive uma infância. Sim. Eu já aprendi de muito pequena a ser adulta. Na casa que a gente morava, não tinha energia, não tinha... Tudo era lavado em rios. Então, como eu era muito pequena, eu não poderia colocar a bacia de roupa na cabeça, que era pesada, nem de louça. Aí eu pedia para os vizinhos colocar na minha cabeça e eu ia para o rio lavar. E lá eu derrubava as roupas nas gramas que tinha ao lado do rio, porque eu não conseguia tirar só, lavava tudo e depois eu ficava aguardando alguém aparecer para colocar na minha cabeça de volta para eu levar para casa. Gente. E eu já cozinhava em fogo de lenha, porque não tinha fogão a gás, era fogo de lenha. E eu já cozinhava e eu vivia no seguinte sistema. A minha mãe saía de casa às 5 da manhã para ir trabalhar, corte de cana, e ela sempre falava para mim, 11h30 da manhã, você tem que levar o almoço para mim, para o seu pai lá no serviço, pronto. Você então, tinha que ter feito o almoço. Eu já tinha que ter feito o almoço, fazer a marmita e levar para onde eles estavam trabalhando, porque eu conhecia toda a região ali, né? Porque criança de fazenda conhece tudo. Já era é comum. Né? Os pais, hoje, você tem um filho, você manda lavar uma louça. Pois é. Isso não é serviço meu. Sim. Não quer fazer, mas eu fazia todo o serviço de uma dona de casa com 6 anos de idade. E a minha mãe, ela deixava a seguinte ordem: se o almoço não chegar, se eu voltar do trabalho no final da tarde e a casa não tiver tudo pronto, você vai levar uma surra. Tinha na nossa casa aqueles raidinhos de pilha. Sim. Então eu colocava na rádio, a rádio estava sempre assim, dando o horário. E eu tinha que levar o almoço dele às 11 da manhã, porque de meio-dia eu tinha que estar pronta para ir para a cidade estudar, porque não tinha escola na fazenda. A escola era na cidade e não tinha transporte, tinha que ir a pé. Era mais ou menos 40 minutos para ir e voltar. Então, tinha que chegar na escola de 1h da tarde. Aí eu saía da fazenda umas 12h10 para chegar na escola a tempo. Sozinha? Com uma turma de crianças da mesma fazenda, né? Mas eu tinha que estudar e já tinha que deixar tudo pronto. Tudo. Se eu desse um vacilo como criança e eu queimasse uma daquelas comidas, quando a minha mãe chegasse, eu levava uma surra. Porque e ela... seu irmão? O meu irmão pequeno, criança. Sim. Aí, quando você saía para a escola, ela Quando voltava? eu saía, eu deixava com a vizinha, para a vizinha tomar conta, porque eu tinha que ir para a escola. Quando ele atingiu a idade de estudar, aí a responsabilidade era maior para mim, porque eu tinha que levar ele comigo para estudar também. Uma determinada vez, criança tem os seus vacilos, né? Uma determinada vez, eu lembro que uma vaca, ela partiu para cima do meu irmão para pegar. Uma vaca. E eu, para não ver a vaca pegar o meu irmão, eu joguei ele por baixo do arame farpado para salvar ele. Mas só que o arame farpado pegou nas costas dele e tirou uma tira de couro de cima a baixo. Meu irmão pequenininho, 3 anos, até hoje ele tem a cicatriz. Eu tentei salvar o meu irmão daquela vaca, mas eu levei uma surra quando a minha mãe chegou em casa, porque a minha mãe tinha um regime que não podia acontecer nada com meu irmão e eu tinha que fazer tudo perfeito, mesmo sendo uma criança. Eu tinha que fazer tudo perfeito. Hoje, as pessoas não entendem porque eu tenho mania de ter tudo no lugar. Eu não posso ir dormir e deixar uma louça suja. Tem que estar tudo no lugar na minha casa. Limpo. Tudo limpo, tudo. Se eu não fizer tudo dentro de casa, para mim não tá bom. Você se cobra, né? Eu me autocobro porque eu fui cobrada lá atrás. Eu cresci assim, sendo cobrada. Eu não tive infância. Eu entendo. Você conseguia brincar? Aí Porque criança brinca, né? De qualquer coisa assim tá brincando. Aí é que tá. Eu conseguia brincar muito raramente, quando ela estava em casa. Geralmente final de semana, que era o dia que eles não trabalhavam. Sábado e domingo era o dia que eu tinha para brincar com outras crianças. Mas, na verdade, nem brinquedos eu tinha. Porque eu lembro que o meu maior sonho, quando criança,
era ter uma boneca daquelas que são um bebezinho da cabeça pelada, como diz a história. Sim. Mas eu nunca tive. Era o meu sonho de criança. O meu sonho de criança pode ser o que pode ser bobagem para as pessoas hoje, para mim era importante lá atrás. O meu sonho de criança era comer uma maçã. Quem não pode comer uma maçã hoje? Mas eu, como criança, nunca comi uma maçã. Era o sonho da minha vida. Não tinha acesso a isso. Eu não tinha acesso. Hoje, as pessoas podem chegar no mercado, comprar 1 quilo, 2, 3, e até se dar o luxo de dizer, eu não quero É verdade. comer. Tem em casa e eu não quero. Mas era o meu sonho de criança. E eu nunca, como criança, eu nunca realizei esse sonho. Quando eu voltava da escola, eu passava por um casarão, que era a casa de um dono de uma outra fazenda. E eu lembro que eu, junto com as outras crianças, a gente catava potes de Danone no lixo dessa casa. Potes de Danone, seringas de medicação. Esses eram os nossos brinquedos. Os meninos não tinham carros, as meninas não tinham boneca. Nós brincávamos com coisas que a gente catava no lixo desse dono de fazenda. Meu Todas as tardes, quando a gente voltava da escola, a gente passava nesse lixo para catar potes, alguma coisa que a gente achava interessante como criança, para levar para brincar. E muitas vezes eu, nesse lixo, eu dizia, se eu achasse uma maçã, eu ia realizar meu sonho. Minha gente. Mas eu nunca achei a Graças maçã. a Deus. E eu tinha avós, por parte de pai, que tinha condições de fazer isso por mim. Mas não gostava, né? Detestava a minha mãe e não me aceitava. Eu nem andava na casa dos meus avós, porque eles não me aceitavam. Minha avó dizia que não me queria na casa dela, por não aceitar o casamento do meu pai. Só que quando eu tinha faixa de 8 anos de idade, eu estudava em uma escola que tinha que passar na frente da casa da minha avó, por parte de pai. E aquela minha passagem todo dia, ela estava sempre na porta. Ela não me deixava entrar, mas quando eu passava, eu dava a bênção. E aquela atitude de dar a bênção foi mexendo com ela. Foi quebrando o coração dela. Fui né? mexendo com ela, porque eu acredito que ela dentro de si, ela falava, por que ela me dá a bênção se ela sabe que eu não gosto dela? Uhum. Mas eu dava uma bênção e ia embora. E naquela bênção foi se abrindo uma porta, um dia ela deixou eu entrar, e fui entrando, e acabou que teve momentos que eu já dormi algumas noites na casa dela, e foi gerando aquela coisa que chegou ao ponto quando a minha avó faleceu, aos 92 anos de idade, para ela dizia que eu era a neta mais preferida dela. Oh, gente. E ela, quando ela faleceu, ela tinha 18 netos. Tudo isso. 18 netos e já tinha 8 tataranetos, como diz a história. 92 anos, né? A família era Não é grande, pra qualquer um chegar aos 92 anos. porque a minha avó ela teve 12 filhos. E ela dizia, a única neta que eu deixo entrar e ficar na minha casa é ela. Os outros também não tinham acesso? Os outros tinham para entrar, sair, mas para dormir não. A pureza, a inocência de uma criança quebrantou o coração. Quebrantou o coração dela. E eu passei a deixar de ser a neta que ela detestava para ser a que ela mais amava. A ponto de que quando se aproximou o falecimento dela, porque a minha avó, ela faleceu de câncer, e quando ela faleceu, eu já estava na área de enfermagem. Então, eu quem cuidei. Ninguém queria colocar a mão para cuidar, porque ela sangrava dia e noite e quem passou a cuidar fui eu. A neta que ela rejeitou lá atrás, cuidou dela até o último dia. Meu Deus, que lindo, né? É. Como as coisas mudam, né? As coisas mudam porque Deus, ele muda. E aos 11 anos, eu passei a morar com a minha avó. 11 anos de idade. Aos 11, eu saí da casa dos meus pais, com permissão dos meus Sim. pais. Aí passei a viver com a minha avó. Fazia tudo dentro de casa e eu era... Ganhou o coração da avó. Passei a ser o xodó dela. Aí passei a viver com ela aos 11 anos. Aí foi aí que eu fui conhecendo mais um pouco, né, da cidade, que eu não conhecia nada. Continuei estudando, porque a minha mãe, por ser muito rígida comigo, ela não permitia nem que eu tirasse uma nota vermelha. Eu não poderia, de jeito nenhum,
ter nota vermelha. E eu me esforçava, eu estudava todas as noites, não tinha energia, como eu relatei, né? Na casa da fazenda não tinha energia. Eu estudava sentada na cama, com o candeeiro na mão e o caderno na outra. Tá Era vendo? assim que eu estudava. E eu nunca tirei uma nota vermelha. Sempre Eu foi uma boa nunca aluna. fui reprovada. O regime rígido me ensinou. Minha mãe foi rígida, mas me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje. Sim. O meu tio, ele morava com a minha avó. Então, eu sabia que ele era budista porque ele não deixava ninguém entrar no quarto dele. Mas quando criança sabe, criança tem os seus meios, né? E eu entrava escondido para curiar o que era que tinha. E eu via lá as estátuas de Buda Sim, no quarto dele, cheio de moedas. com certeza. E a minha avó, ela frequentava uma casa lá que mexia com coisa de espírito. E ela sempre tentou me envolver no espiritismo. Ela me levava para essa casa, ela fazia as coisas que mandava fazer comigo, era banhos de uns matos lá, flores, um monte de coisa. A minha mãe já frequentava outras casas Sim. que a família da minha mãe também frequentava. Também espírita. Em espírita. Sim, então dos dois lados você Dos tinha dois o lados. espiritismo. Só que a minha mãe, ela frequentava, mas ela não me envolvia. Sim, a ela sua avó não- foi que tentou lhe A inserir. minha avó que tentou me inserir na vida espírita, mas não conseguiu. Porque toda vez que ela me levava para lá, eu lembro que a mãe de santo dizia: não traga mais essa menina para cá. Não traga, essa menina tem algo que não pode entrar aqui. E chegou um momento que a minha avó não me levava mais para lá. A minha avó trazia as coisas de lá para usar em mim em casa, né? Dar banho, essas coisas. Dizia ela que era para abrir meu corpo, que era para eu ter um marido rico, que isso não aconteceu. Mas não funcionava. E a minha mãe, ela andava nessas coisas. A minha mãe, hoje tem marcas sobre o corpo, porque uma determinada vez ela se queimou com pólvora a mando dos espíritos, né? Como foi isso? Ela tem um ritual lá que eles fizeram um círculo de pólvora e mandaram a minha mãe ficar no meio. E ali tocaram fogo. E a minha mãe queimou 80% do corpo. Meu Deus, 80%. 80% do corpo. E a minha mãe ficou num estado que não podia botar nenhum tipo de roupa em cima do corpo dela. A minha mãe fedia, caía o couro. Minha gente. E eu tive que, aos 8 anos, cuidar da minha mãe. Porque ninguém queria cuidar. Minha mãe fedia, minha mãe caía o couro. Mas Deus também tinha plano na vida da minha mãe. Depois disso, dessa situação, minha mãe deixou essa área de espírito e aceitou Jesus na igreja Deus é Amor. Passou 10 anos servindo ao Senhor e depois se afastou novamente. E tentou voltar para o espiritismo novamente. Eita, meu Deus do céu. Mas na primeira vez que ela chegou lá onde eles baixavam os espíritos, um dos espíritos falou na boca de uma tia minha, que era irmã dela, que não podia descer sobre o corpo da minha mãe, porque a minha mãe tinha dono. E era a filha do cara de lá de cima. Ele falou assim: Meu Deus. não quero mais ela aqui, porque ela pertence ao cara de lá de cima. Glória a Deus. Amém. Aí depois Aleluia. desse dia, minha mãe não frequentou mais. E olha que Deus Amor é uma igreja bem rígida, né? Bem E uma rígida. igreja de muita oração, eles oram muito. E Eu aí ela tive- saiu desse contexto de Deus Amor, voltou pro espiritismo. E depois da libertação, tive que ver muitas vezes a minha mãe rolar no chão, endemoniada, eu uma criança, com 8 anos, não entendia, não sabia o que era aquilo. E tive que ver muitas vezes. Mas tudo era o trabalhar de Deus na minha vida. Uma certa vez, uma tia minha, ainda eu criança, me levou para a praia para tentar me consagrar a Iemanjá. Porque eu tinha um cabelo muito grande. E a minha tia tentou fazer isso. Mas o próprio demônio me rejeitou. Disse que eu não servia. Ai, Jesus, eu não sirvo. Aleluia, Eu não graças sirvo. a Por Deus. isso que É muita misericórdia do o Senhor. inimigo, ele tem tanto ódio de mim. Porque ele não consegue tocar
na minha vida. Aí ele tenta tocar nos que estão ao meu redor para me ferir. E a minha infância ela não foi fácil. Foi muito sofrida, a gente passou muita necessidade. Eu não sabia o que era vestir uma roupa nova. Eu só vestia roupa usada de outras pessoas, que as pessoas davam e a minha mãe pegava e a gente usava. Eu vim saber o que era vestir uma roupa nova depois que eu vim embora para aqui para Maceió, aos 14 anos. Mas na minha infância eu não sabia o que era ter um brinquedo, o que era vestir uma roupa nova. Eu sabia o que era uma vida de tomar conta de casa e do meu irmão mais novo. Aos 14 anos você veio para Maceió. Foi. Aos 11 eu fui morar com a minha avó, aí aos 14 eu vim para Maceió. E o que te fez vir para Maceió? Na verdade, uma tia minha me trouxe para passar férias da escola aqui. Só que quando ela me trouxe, eu me recusei a voltar. Eu me recusei a voltar e eu chorava muito pedindo a ela que eu não queria voltar para aquela vida, porque aqui minha tia não era rica, mas eu tinha alimento todo dia. Eu tinha roupa nova. Uhum. Eu tinha calçado novo. Tinha quem fizesse a comida para você. Eu tinha quem fizesse a comida. Eu não precisava cuidar do meu irmão. Aqui eu só estudava. Eles cuidavam de mim. Uhum. E eu via aqui a possibilidade de eu não voltar mais para aquela vida, de eu ter um futuro, e lá eu não via futuro para mim. Ela tinha uma filha 2 anos mais velha do que eu, então eu tinha tudo que lá, ao meu ponto de vista, eu nunca ia ter, porque os meus pais, eles nunca iam ter condições de me dar. Só que eu lembrava, quando eu estava aqui, eu lembrava de ver a minha mãe chorando, dizendo: Deus, quando é que tu vai me tirar dessa vida? Eu presenciei muitas vezes a lágrima da minha mãe descer e dizer: Deus, eu não aguento mais, eu preciso sair dessa vida. Porque minha mãe era muito nova ainda, eu preciso sair dessa vida. Mas ela também não via nenhuma forma de sair daquilo ali, até porque minha mãe só estudou até a 4ª série. Meu pai não tem estudo, não assina nem o próprio nome. Que profissão essas pessoas iam ter fora dali? Realmente. Eles não tinham a expectativa de vida nenhuma. Só que mesmo para aquele que não tem expectativa, Deus abre porta e Deus mostra. Deus faz do leigo, do que não sabe nada, ser alguém. Meu pai não sabia nem assinar o nome, mas pela minha insistência de ficar aqui em Maceió, os meus tios se sentiram na obrigação de trazer eles para cá. E o meu tio, ele era chefe de um setor na fábrica de Fernão Velho. Sim, eu sei qual é a fábrica. Então, meu tio trouxe meu pai e a minha mãe para cá, mesmo eles sem estudo, mas o meu tio conseguiu infiltrar eles na fábrica de Fernão Velho. Minha mãe tinha até a 4ª série, mas era uma mulher muito trabalhadora. Minha mãe é guerreira até hoje. Então ele disse: vocês vão ter que aprender, porque vocês não têm estudo, o dono não vai aceitar. Mas se vocês aprenderem, vocês têm 3 meses para aprender a profissão. Se vocês aprenderem, o emprego é de vocês, senão vocês voltam para o interior. E a minha mãe, que queria sair daquela vida, não desperdiçou a oportunidade. E trabalhou na fábrica de Fernão Velho muito tempo. E o meu pai não sabia ler, mas teve a oportunidade de ser vigilante da fábrica. Então, mesmo aquele que é leigo, que não tem nada, Deus abre porta. Deus tinha planos. Deus tinha planos. Deus tinha planos. E a gente passou a morar, depois que os meus pais vieram, a gente passou a morar, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, em um quarto. Não era uma casa, era um quarto, porque existia ali em Fernão Velho um local que eles disponibilizavam, eram vários quartos em um ambiente que eles disponibilizavam para homens que tinham as famílias interior. Morar só o homem. E final de semana ia visitar a família ou final de mês. Não podia trazer a família, porque ali só morava homens. Era um lugar chamado República, que só morava homens. Mas o meu pai ganhou um desses quartos e fomos morar nós 4 dentro de um quarto e escondido. Porque os donos não poderiam saber, né? Porque se soubessem, a gente ia ser expulso, porque tinha uma mulher e uma jovem
morando em um local que só tinha homem e os homens ficavam à vontade, né? É. Nós passamos a morar ali escondido, porque os meus tios, eles não tinham como acolher nós 4 na casa deles. Sim. Aí a gente tinha que ter o Se nosso. fosse só você, tava tudo certo. Tava Mas como tudo é certo. todo mundo, não Não, dá. não dava. Realmente. E a gente passou um bom tempo morando ali, escondido. Mas se você tava feliz, porque não Mas eu estava feliz não tava no porque não interior ia voltar para mais, aquele lugar. conseguiu Não ia voltar para ficar. aquele lugar e eu estava estudando e tentando ser alguém, né, na vida. E foi muito doloroso, muito sofrido, mas a gente sobreviveu. E Deus continua cumprindo as promessas dele na nossa vida. Você ficou nesse quartinho, depois passou para uma outra casa, foi isso? Aí, depois de um bom tempo, meu pai ganhou uma casa, porque a fábrica, quando desocupava uma casa por demissão de alguém, aí ele disponibilizava para um morador que já estava com o nome na lista de espera. Aí o meu pai ganhou uma casa em Fernão Velho para morar. Uhum. Aí foi quando a gente, na verdade, a casa ninguém queria. Por isso que o meu pai, ele ganhou, porque na lista de espera não era a vez dele. Sim. Mas a casa que desocupou ninguém queria, porque a casa só tinha a metade do telhado, a outra metade estava descoberto e a casa estava muito destruída. Não tinha condições para morar. Aí o dono chamou meu pai e disse, a única casa que tem é essa que ninguém quer. E meu pai disse, mas eu quero. E quando eu olhei a casa, eu disse, meu Deus, nós vamos morar nesse lugar. Mas Deus, ele tira de onde a gente não tem e nos abençoa. Sim. E Deus foi abençoando ali, abençoando. E o meu pai foi arrumando a casa aos pouquinhos, deixando a casa em condições de viver. E até hoje meus pais ainda moram nessa casa. É mesmo. E a casa hoje Tem está história. totalmente diferente. Tem história a casa, né? Tem história. E nesse tempo, nada de igreja, nada de Jesus. Não, só a minha mãe. Só sua mãe, seu pai também não. Meu pai nunca conheceu nenhum tipo de religião. Até hoje. Foi. E você, assim, a sua parte espiritual, como era, assim? Você nessa fase com sua mãe? Você sabia que sua mãe já era evangélica? Minha Deus é amor. mãe, ela insistia muito em eu aceitar Jesus, mas eu era muito farrista. Sim. Eu era muito aquela jovem de festa. Naquela época era festivais que falavam. E eu vivia enfiada nos festivais, dançando, me divertindo, curtindo. Eu não queria saber de história nenhuma de igreja nem de evangelho. Eu me recordo que logo quando eu cheguei na casa da minha tia, a noiva do filho dela era evangélica, da Assembleia já de Fernão Velho. E ela colocava uns louvores para tocar. E Deus plantou a semente no meu coração através desse louvor. Porque eu não queria saber de evangelho, não conhecia Cristo, mas aquele louvor ficou gravado na minha mente. Que coisa linda. E eu sempre lembrava daquele louvor. Não esqueço até hoje. Quando não tinha ninguém na casa da minha tia, eu pegava a fita cassete lá e colocava o louvor, porque eu queria ouvir aquele louvor. Eita, glória a Deus. Eu não queria Jesus, mas eu queria ouvir aquele louvor. Jesus estava trabalhando, tu nem e sabia. Jesus já estava trabalhando na minha vida. E aí foram passando-se os anos, né? E que nessa época eu tinha 14 anos. Eu só aceitei Jesus aos 18, ainda passaram mais 4 anos, né? Jesus trabalhando dentro de mim. E quando... Eu lembro que uma certa vez a minha mãe chegou para mim e disse assim, você vai cantar na igreja, porque Deus me deu uma visão, você no púlpito com cabelo enorme cantando ao Senhor. E a resposta que eu dei para minha mãe foi essa, não. Na igreja, jamais. Eu posso cantar num trio elétrico, na igreja não. Mas Deus já tinha me escolhido. E eu nem sabia o que era revelação. A minha mãe, Deus me deu uma revelação, eu sabia nem o que era revelação. Para mim, aquilo ali era uma palavra qualquer, um sentimento dela, um desejo dela. Mas Deus cumpriu a promessa que fez a minha mãe. Hoje eu não sou cantora, mas eu louvo na igreja. Quando me dá a oportunidade, eu louvo, eu trago uma palavra, eu faço o que Deus colocar no meu coração. Deus mostrou para sua mãe
Você cantando na Eu igreja. cantando. E aí no dia que, acho que foi um dia que você subiu no altar ali pra cantar, acho que você lembrou, né? Eu lembrei. Minha mãe um dia falou. Minha Deus mãe. mostrou pra ela. Verdade. Sim, aos 18 anos, você conheceu Jesus Conheci e Jesus. aceitou ele. E aceitei. Foi lá em Fernão Velho também? Foi em Fernão Velho e foi doloroso. Foi mesmo. Muito doloroso. Conta que eu tô curiosa. Foi porque, na verdade, faz parte da história do meu primeiro casamento, né? Eu conheci o pai do meu filho, ele era afastado do evangelho. Para você ver como Deus trabalha na vida das pessoas. Ele era afastado e não queria mais saber de Jesus. Aí Deus vai e usa uma que nunca conheceu para trazer ele de volta para o evangelho. Tu conheceu ele aonde? Eu conheci ele em Fernão Velho, eu andava muito no Coqueirinho e eu conheci ele lá nas farras, né? Só que depois que eu conheci ele, um tempo depois, toda vez que ele ia para minha casa, sem eu ser crente, sem conhecer a palavra, mas eu estava lendo a Bíblia. Como é que uma pessoa que não tem nada de Deus na vida vai ler a Bíblia para esperar um namorado chegar? Pois é. Mas era esse desejo que eu tinha no meu coração. De todas as vezes que eu estava esperando ele chegar na minha casa, eu ler a Bíblia. E não foi ele que te encorajou a ler, foi de Eu você nem mesmo. sabia que ele era afastado, porque ele não me contou. Mas Deus usou aquela atitude minha para trazer ele de volta para o evangelho. E toda vez que ele chegava lá, que via eu lendo a Bíblia, sem eu conhecer, sem saber que ele era afastado, Deus falava com ele, para ele retornar aos caminhos do Senhor. E ele retornou. Só que quando ele retornou, ele me convidou para ir. E a resposta que eu tive para ele foi que se ele me quisesse, teria que ser ele ficar na igreja e eu no mundo. Ele tinha que ir pra igreja. Porque eu não ia acompanhar ele. Você não queria acompanhar. Não queria. Mas você ia aceitar ele e ele ir pra igreja normal. Era, mas eu não acompanharia. Aí ele disse, então, se for para não me acompanhar, não serve para mim. Ele queria que você fosse junto, né? Aí acabou o namoro. Só que até então, eu namorava, mas eu não amava. Não tinha sentimento. Depois que ele acabou, Deus usou ele para me tratar, para ter um encontro comigo. Porque depois que ele acabou o namoro, Deus colocou sentimento em mim. Como é que você vai se apaixonar depois que já não namora mais? Eu me apaixonei depois que estava separado. E aí não tinha mais jeito, porque ele estava na igreja e eu não queria. Sim. Aí teve um culto de rua na casa de uma vizinha minha. Eu lembro como hoje, que eu sentei na porta da minha casa e fiquei escutando aquele culto de rua. E quando foi na oração final, eu chorei o culto todinho, sentada, mas não queria Jesus. Aí na oração final, o irmão que estava na direção do culto fez o convite, ninguém apareceu, aí ele disse, vamos orar para encerrar. E quando ele estava fazendo aquela oração final, aí eu disse no meu coração, eu disse, se esse Deus que eles estão pregando aí mesmo existe, que venha um de lá para cá e fale comigo. Glória a Deus. Porque o que eu mais amava, esse Deus aí tirou de mim. Foi assim que eu falei, que era o pai do meu filho. Esse Deus aí tirou de mim, roubou de mim. Aí eu quero ver se esse Deus existe mesmo, que a minha mãe disse que ele existe, que a minha mãe já era crente. Eu quero ver, vir falar comigo. Quando eu acabei de pensar, o irmão veio de lá. Chegou até a mim e disse, jovem, Deus manda lhe dizer que o que ele tira, ele devolve se for da vontade dele. Eita, glória a Deus. Se for da vontade dele, ele devolve. Meu Deus. Você aceita Jesus? Eu disse, não. Oxi, ainda não. Aí ele disse, aceita pelo menos uma oração. Eu disse, orar pode. Agora aceitar Jesus eu não aceito. Oh. E eles entraram na minha casa para fazer oração. Eu tinha 4 brincos em cada orelha na época. Quando eles começaram a orar, Deus já começou a trabalhar dentro de mim. Meu Deus, eu creio. Naquele mesmo momento, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu escutei aquela voz bradar dentro de mim, disse assim, arranque os brincos, que isso não lhe pertence. Meu Deus. Eu arranquei na mesma hora os brincos e joguei no chão. Na oração. Na hora da oração. E caí de joelhos. Eu aceito Jesus.
e aceitei Jesus. Quando eu estava aceitando Jesus, meu irmão entrou pelas portas e disse, eu também aceito. Eita, glória a Meu irmão Jesus! também aceitou Jesus. Eu imagino os irmãos ali, oh, glória! Foi a maior alegria e meu pai nem minha mãe não estavam em casa. Aleluia. E às vezes as pessoas fazem um culto de rua e não vê a alma e se renderem, mas não sabe que naquelas residências aí a semente foi plantada. Exatamente. A semente foi plantada, Exatamente, foi porque plantada. dentro de mim a semente foi plantada através de um louvor. Já pensou? 4 anos antes de eu me converter, a semente foi plantada através de um louvor. Deus já estava trabalhando ali. Mas depois daquilo eu ainda não estava liberta, né? Eu andava muito em festas no interior, voltava muito para o interior para festas. E eu lembro que era época de carnaval, e eu fui para o carnaval no interior, de onde eu era, né? Depois de ter aceitado Jesus. Minha avó ligou para mim e disse, vai ter carnaval, venha-se embora. Eu mando a passagem e você vem, que a minha avó era muito farrista também. Aham. E eu fui embora. Só que a festa que eu mais gostava do mundo era carnaval. Mas quando eu cheguei naquela festa, Deus já estava lá, primeiro do que eu. E eu fui para aquela festa de carnaval, mas quando eu subi naquela arquibancada, as minhas colegas disseram, vamos descer para o frevo, vamos. Eu não sentia mais nada. Eu não sentia desejo mais de curtir a festa do mundo. E as minhas colegas, o que está acontecendo com você? Você era a mais farrista da turma e não quer ir farrar, não quer dançar, não quer beber, porque eu bebia muito. Aos 11 anos eu já bebia, meus pais não sabiam, mas eu já bebia muito. Minha mãe veio saber que eu bebia alguns dias atrás. Minha mãe nunca soube, mas eu bebia muito. Eu adquiri até uma enfermidade por causa da bebida e a minha mãe não sabia. E naquele dia eu não senti desejo nenhum. E eu disse, eu vou voltar para casa, eu não quero dançar carnaval, não quero pular carnaval, vou voltar para casa. E eu voltei para casa da minha avó. E a minha avó disse, o que aconteceu, minha filha? Eu disse, não sei, vó, não tenho mais vontade. E eu fui dormir. E quando eu estava dormindo, Deus me mostrava em sonho. Deus dizia, volte para Maceió, volte para sua casa, porque você não pertence mais a esse mundo, a essa vida. Sua vida agora é lá, na minha presença. E eu voltei para casa. E quando eu voltei, eu lembro como hoje, eu coloquei uma roupa bem curta para sair para a rua, um batom bem vermelho, e eu disse, eu vou sair assim, vou procurar um lugar para me divertir, porque eu aceitei Jesus, mas os irmãos não vão me ver. Quando eu saí na porta de casa, a primeira pessoa que eu encontrei foi a dirigente de ciclo de oração. Deus marcava encontro de tudo que era jeito E comigo. ela já te conhecia. E ela já me conhecia. E aquilo, eu me senti tão envergonhada por estar vestida daquele jeito. Eu me senti muito envergonhada. E eu disse, a partir de hoje, eu vou servir a Jesus de verdade. Eu não vou mais brincar. E ali começou a minha vida com Jesus. Quer dizer, ninguém falou pra você, olha, não usa isso, não faz isso. Não. Ninguém falou pra você, foi o próprio Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que me convenceu. Na minha vida de evangelho, na verdade, Deus não usou muitas pessoas para falar comigo. Na verdade, Ele me mostrava. Ele mesmo falava comigo. Através de sonhos, através de visões, quando eu estava orando. O próprio Deus, Ele me repreendia quando eu estava errada. O próprio Deus, Ele cobrava de mim. Ele não permitia que outras pessoas viessem cobrar nem me repreender. Ele mesmo fazia isso. E como foi os primeiros passos na tua caminhada? A minha vida com Deus, ela foi tudo muito rápido. Porque eu aceitei Jesus com 2 meses de crente. Na verdade, com poucos dias de crente, eu já tinha renunciado tudo. Só que eu ainda não tinha condições financeiras de me vestir como crente, de andar como crente. Então, eu lembro como hoje que eu ganhei 2 saias e 2 blusas. Aí você imagine uma crente com 2 saias e 2 blusas para andar a semana todinha. Uhum. Aí tinha culto em Fernão Velho, na sede. Sim. E tinha culto na região, nas sub. E eu não queria perder nada. Eu estava na igreja manhã, tarde, noite, e se tivesse oração de 10 à meia-noite, eu queria estar. E só tinha 2 roupas para vestir. Só aquelas roupinhas. Tirar uma, bota outra. Eu chegava em casa, lavava,
para vestir no outro dia e vestir a outra. Aham. E era isso, eu passei Glória a Deus. quase um ano, assim, Nessa prova. nessa prova. Que Deus não permitia. E eu comecei a cantar na mocidade e no departamento de gesto de mocidade. E eu lembro como hoje, que uma determinada vez eu cheguei no culto, as meninas muito bem vestidas, e eu com aquela sainha de malha e uma blusa de malha cheia de frozinha na frente, uma coisa brega, cafona, horrível. Oh, meu Deus. E eu cheguei, mas cheguei tão alegre, que eu estava servindo a Jesus. Eu estava ofertando a minha vida ao Senhor. E me sentei no primeiro banco da mocidade, na frente. E o coordenador chegou no meu ouvido e falou assim: vá sentar na última cadeira lá atrás, porque você não tem vestes para sentar na frente de um departamento. Meu Irmãos, Deus. a gente tem que ter muito cuidado com os novos convertidos, porque uma palavra mata. E ele podia ter destruído a minha vida espiritual naquele momento. E eu levantei chorando e fui sentar lá atrás. Ele não me matou com aquela palavra porque os planos de Deus eram maior na minha vida. Mas pense a dor que foi porque eu não estava vestida daquele jeito porque eu queria. Eram condições que eu não tinha. Meu Deus do céu. Mas eu tinha vida para ofertar a Deus. Eu não tinha condições financeiras para andar bem. Era muita falta de sabedoria. Mas eu tinha vida para oferecer a Deus. E no meu primeiro ensaio, no departamento de gesto, a mesma frase que eu ouvi desse coordenador foi essa: as suas mãos é muito dura, você não sabe fazer gesto, vá lá para trás, que você não pode ficar na frente. E você foi. Na frente só pode ficar A, B e C, você não. E eu fui lá para trás. Mas mesmo assim eu não deixei de servir o meu Senhor. Eu não deixei que aquela palavra me matasse. Mas eu disse uma coisa naquele momento. Eu disse: Deus, me capacite para um dia esse homem ver o que tu me tornou dentro do Evangelho. Hoje ele diz que eu não sirvo para fazer gesto, mas me capacite. E Deus me capacitou. Eu saí de lá, da igreja, eu fui para outro ministério, Ministério do Monte Deus Proverá. Quando eu cheguei no Ministério do Monte Deus Proverá, eu já não tinha mais idade para cantar na mocidade, claro. Eu já cantava nas senhoras. Mas você, nesse meio tempo, já tinha casado? Aí, nesse tempo, lá em Fernão Velho, foi quando eu me casei. Sim, com esse jovem que te chamou para ir para a igreja e você não quis ir. Não quis ir. Então foi com ele que você, Eu me quando casei. você voltou, foi para a igreja. Quando eu voltei para o Evangelho, Sim. ele estava lá passou, já. já estava, passou um tempo sem me aceitar de volta, mas eu fui aquela crente que não perguntei a Deus se era a vontade dele. Sim, você aceitou Jesus, foi congregar na mesma igreja Na que mesma ele. igreja que ele. E aí a intenção era de... A minha intenção não era de viver para Jesus, era de conseguir ele de volta. Sim, você aceitou Jesus, naquele momento teve aquele momento de quebrantamento. Então depois você foi para a igreja lá e aí você, opa, ele falou que se aceitasse Jesus ele voltava para mim. É. Então ele vai voltar para mim agora. A minha intenção não foi de viver para Jesus, foi de conseguir ele de volta. Mas só que Jesus usou isso Foi uma para estratégia. mudar a minha vida. Uhum. Para mudar o meu coração. O meu pensamento, eu estava indo para a igreja para conseguir o namorado de volta. Sim. Mas Jesus usou a estratégia para tratar comigo espiritualmente. Para me fazer até mais crente do que ele. E aí como é que foi? Ele te pediu em namoro? Não, em passou seguida? mais ou menos uns 2 meses. Ele sem querer nada comigo. Mas eu fui aquela crente insistente, nova crente, buscando. Comecei a buscar, eu vi que os crentes oravam e Deus fazia. Eu digo, então também vou orar que Deus vai me dar de volta. Só que eu não tive sabedoria, né? Eu não cheguei para Deus e disse: Deus, se for realmente a pessoa que tu tens para mim, traga de volta, se não prepare outro. Eu simplesmente cheguei para Deus e disse: Deus, eu quero ele. E eu não aceito que tu não me devolva. E Deus, ele às vezes permite, mesmo sem ser a vontade dele, por causa da nossa insistência. Por isso que a gente aprende que a gente tem que saber orar, tem que saber pedir a Deus.
Isso. Você não pode chegar para Deus e dizer, Deus, eu quero. Isso. Você tem que dizer, Deus, é a tua vontade? Se Isso é for, importante. faça. Deus usou uma prima dele, quando eu já estava marcando o casamento, chegou na minha casa e disse, não case. E a prima dele era crente. Não case. Eu disse, por quê? Você não sabe quem é ele. Meu Deus. Você não conhece. Não case, porque se você casar, você vai chorar lágrimas de sangue. Meu Deus. Aí alguém vai dizer assim, mas Deus só esperou dizer para ela quando estava marcado o casamento. Na verdade, Deus já tinha dado sinais para você. Já. Mas você estava tão cega ali de querer ele de qualquer jeito, que você Justamente. tapou os ouvidos e os olhos. E os olhos. Então Deus foi até de... Olha, uma coisa que é certa. Deus não te deixa enganado. Ele avisa, ele mostra, ele dá sinais que o Senhor, nesse dia, abre os seus olhos, abre os seus ouvidos e lhe dê sensibilidade do Espírito Santo para você entender qual é a vontade dele, diretiva dele para a sua vida. No seu caso, foi a vontade permissiva. Ele permitiu. Ele é aquele pai que diz, desculpa te interromper, tá? Ele é aquele pai que diz assim, filha, não é isso que eu quero para você. Mas você quer? Tá pedindo tanto? Então, toma. Toma. Agora depois não reclame. Agora depois não reclame. E foi o que aconteceu comigo, porque essa prima dele veio, me falou isso, e eu não dei ouvido. Em um outro dia, eu na casa dele, a própria avó dele chegou para mim e disse, você vai casar? Vou. Tem certeza? Tenho. Só vou lhe dizer uma coisa. Quem não é um bom filho, nunca será um bom marido, nem um bom pai. Olha aí. Deus estava falando ou não estava? Mas eu não dei ouvidos. Eu estava cega. Eu queria aquilo para minha vida. É aquela coisa do pai dizer assim, eu quero te dar um sanduíche, mas você insiste em querer um pedaço de pão velho? Fui eu. Deus tinha algo bom para me dar, algo melhor para minha vida, mas eu queria aquele pão velho. Eu queria aquilo que não ia servir. E sem maturidade também espiritual para discernir. Você é muito nova, engateando no evangelho. Justamente. Não teve ninguém que te orientasse também, né? Não. A minha mãe sabia de muita coisa dele, mas também ela não teve a sabedoria de sentar comigo e dizer, ó, minha filha, esse rapaz é assim, assim, assim. Você tem certeza? Não, a minha mãe só falava para mim assim, a decisão é sua. Se você quer casar, eu não posso fazer nada. Minha mãe também, por não ter muita experiência, eu acho que não sabia como chegar para mim. Preferiu deixar acontecer. E foram 22 anos de muito sofrimento. 22 anos. 22 anos eu me mantive casada. Sim. E aí você casou com ele, continuou morando aqui em Maceió. Casei. Os dois na igreja. Não. Logo após o casamento, ele se afastou da igreja. Foi onde começou. Casou, se afastou. Se afastou. Só foi o tempo de casar. Só foi o tempo de casar. Aí ele passou a beber, fumar, se prostituir e muitas outras coisas. E você na igreja, pedindo para o Senhor Eu na restaurar. igreja porque quando eu tinha 2 meses de crente, Deus ele sempre foi muito rápido na minha vida espiritual. Eu com 2 meses de crente, eu já fui me batizar nas águas. E eu lembro que o pastor estava reunindo as pessoas que iam se batizar para fazer o estudo. E eu não dei o meu nome porque eu só tinha 2 meses de crente, eu não sabia tinha nem noção do que era ser batizada nas águas. Mas eu lembro como hoje que o pastor Mário Rodrigues Furtado, meu primeiro pastor, que já dorme no Senhor, eu estava na galeria da igreja e ele de lá do púlpito, ele disse, irmão Sione, desça e venha se juntar aos que vão se batizar. Eu disse, pastor, eu não vou me batizar, eu só tenho 2 meses de crente. Aí ele disse, Deus não está perguntando se você vai se batizar. Deus está dando uma ordem que você tem que se batizar, porque os planos dele são muito grandes na sua vida e ele tem muita pressa. E foi nesse dia que ele profetizou para mim e disse, e o teu testemunho vai ser conhecido em todo o Brasil. Meu Deus. E é o que está acontecendo na minha Glória vida. a Deus. E eu fui me batizar nas águas sem ter noção de nada.
com 2 meses de crente, sem estar nem liberta direito, como diz a história. E no dia que eu desci as águas, no tanque batizal lá no Feitosa, Sim. quando eu desci as águas, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Meu Eu já Jesus. subi falando o mistério. Meu Deus, que coisa linda. E foi justamente o meu pastor que me mergulhou nas águas. E eu lembro como hoje que quando lindo, eu Jesus. retornei das águas, ele levantou a mão e disse: olha aqui, a confirmação de Deus, dos planos que Deus tem na vida dela. Acabou de ser batizada com o Espírito Santo, com 2 meses de crente. Você não era casada ainda? Não, eu estava namorando. Sim. Meu Deus. Glória a 2 Jesus. meses de crente. Você precisava desse batismo para se fortalecer, para viver o que você ia viver, que Deus já sabia o que você ia passar. Alguns meses depois, eu casei, porque meu casamento foi muito rápido. 5 meses de evangelho, eu já estava casada. Me casei, e quando eu casei, com 2 meses de casada, Na igreja. na igreja, tudo certinho, aí teve uma reunião ministerial. Sim. E o pastor Mário disse: vá para a reunião hoje à tarde, que eu preciso de você lá. E eu não entendi. Eu disse: oxe, eu não tenho nem 1 ano de crente, o que é que eu vou fazer numa reunião ministerial? Se eu não tenho cargo, não tenho nada. E quando eu estava naquela reunião, o pastor Mário disse: a irmã Alcione levanta. E disse: a partir de hoje, a irmã Alcione é a coordenadora das dirigentes de ciclo de oração. Oi? Eu procurei o chão e cadê? Você com menos de 1 ano de crente? Você já frequentava o ciclo de oração? Eu já frequentava como membro normal. Sim, já sabia a dinâmica. Já como é que frequentava era, como como é membro que funcionava. normal. É. Porque eu não perdia nenhum trabalho da igreja. Consagração, oração, vigília, o que tivesse. Eu estava dentro. E ele me separou como coordenadora das dirigentes de ciclo de oração. E começou o reboliço, porque as mulheres tudo, senhoras, de cabelo branco, E você nova. ser coordenada por uma jovem de 18 anos. E que não entendia nada de evangelho Meu praticamente. Eu disse: e agora, Jesus, o que é que vai ser da minha vida? Eu tomar conta dessas mulheres como coordenadora. Mas eu Olha. sempre fui aquela pessoa de o Senhor mandar e eu não me acovardar. E eu mesmo sem saber para onde ir, nem o que fazer, mas eu sempre dizer: não, Jesus, eu vou. Eu tô aqui. Eu faço. Tu não quer, eu faço. E eu fui. Com menos de 1 ano de crente, tomar conta do ciclo da oração em Fernão Velho. Foi bem recebida pelas irmãs? Não. Eu já imaginei. Não fui bem recebida. Ai, meu Deus. Foram 2 anos. Por isso que Deus lhe batizou logo para lhe forjar, mulher. Foi 2 Que é muito anos difícil, de gente. muita prova. Ninguém queria obedecer, Não ninguém dá, não queria dava apoio, respeitar. de jeito nenhum. Ninguém queria respeitar, mas eu sempre sei. ali, impondo a minha posição. Não, o pastor me colocou e vocês têm que aceitar. Elas sempre davam um jeito de não aceitar, mas eu sempre estava ali. E quando completou 2 anos, eu disse: Deus, eu não aguento mais. Vou entregar. Aí, não, eu nunca entreguei nada. Eu disse: Deus, eu não aguento mais, faça alguma coisa. E Deus usou um irmão e chegou para mim, eu lembro como hoje, numa tarde, no ciclo de oração, e disse: mulher, quantas daqui que estão sentadas nessa bancada, quando tu tá em pé, com esse microfone te apunhala pelas costas. Mas eu, o teu dono, estou te tirando daqui. Hoje eu estou te arrancando deste lugar. E 3 dias depois eu estava de mudança. Sem saber. De mudança para o tabuleiro. Peraí. Quando Deus falou isso, você não sabia que você ia se mudar. Não, Ninguém sabia nada. não. Teve que soprar um vento, que eu morava com a minha sogra. Soprou um vento dentro da minha casa e eu tive que sair da casa da minha sogra. E fui morar de aluguel. E aí teve que abrir mão do ciclo de oração Tive que abrir mão do ciclo de oração. e tudo mudou. O que Foi. Deus tinha falado lá. Foi. E aí foram acontecendo, né, as coisas na minha vida. Antes disso, antes de eu me mudar para o tabuleiro, o Senhor fez muita coisa na minha vida lá, né? Caminhei muito com o pai do meu filho para a obra. Trabalhamos muito para a obra. Então, peraí. Nesse inteirinho todo, você também engravidou? Não, eu só engravidei depois que eu já estava morando
aqui em cima. No tabuleiro, né? Certo. Porque eu só engravidei com 3 anos de casada. Certo. Mas aí quando eu engravidei, o meu esposo já não estava mais servindo ao Senhor. Já foi uma história de muita dor, de muito sofrimento. Mas Deus, antes de eu sair de lá, Deus me fez a promessa, né? Do meu filho. Eu lembro que eu fui para um trabalho na igreja do Matadouro, que era uma sub, e o Senhor usava um irmão, pegou um bebê e colocou no braço do pai do meu filho e disse: o que eu vou colocar no ventre da tua é um ungido e um escolhido meu. Estou colocando, mas é meu. É ungido e é escolhido meu. E depois dessa profecia, ainda levaram 3 anos para eu engravidar do meu filho. E hoje eu tenho convicção que o meu filho, ele pode andar para onde for, ele pode fazer o que for. Mas o meu filho é um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Amém. É sim. Eu tenho essa convicção. Deus fala e não se arrepende. E isso eu já falei para ele, eu disse: meu filho, você não teve o direito de escolher Jesus. Jesus lhe escolheu, é diferente. Não foi você que me escolheu, eu que escolhi a voz. Eu disse: Jesus lhe escolheu Amém. no meu ventre, como Jesus me escolheu no ventre da minha mãe. Então, você pode fazer o que quiser nesse mundo, mas você tem dom. Toda a sua história de rebeldia é para fazer um testemunho. Você precisa ter um testemunho como eu tenho. Deus permite, é sofrido, mas a gente tem que aceitar a vontade de Deus. Sim. E minha vida toda com Jesus foram de experiências, mas experiências para formar o meu caráter, para formar o meu testemunho e para formar a mulher que eu sou hoje com Deus. Amém. E aí você veio pro tabuleiro. E aqui você começou a congregar em outro ministério, foi isso? Não, quando eu vim para o tabuleiro, eu passei 2 anos sem congregar, mas eu não deixei Jesus. Eu não mudei minhas vestes, eu não mudei meus costumes, eu não voltei a beber, eu não voltei a fazer nada que eu fazia no mundo. Eu só não frequentava uma igreja. Eu me deti dentro de casa, porque eu não tinha força para ir para a igreja. Eu não conseguia ir para a igreja, devido à vida que eu já levava com o pai do meu filho. Eu já vivia uma vida de traição, ele já vivia numa vida de beber, fumar, se prostituir. E eu já sofria muito. Ele já não servia mais ao Senhor. Eu posso dizer que eu nunca apanhei fisicamente do pai do meu filho, mas as palavras que eu ouvi foram pior do que uma tapa na minha face. E eu passei 2 anos sem congregar em lugar nenhum, mas uma determinada tarde, sem eu esperar, chegou a missionária Janete, esposa do pastor Clodoaldo, que me conhecia de Fernão Velho, e morava nas proximidades, mas não ia na minha casa. Chegou ela e a missionária Valmira na minha casa. E, de repente, assim, sem eu esperar, viemos fazer uma visita a você. Eu disse: mas eu não convidei ninguém para fazer visita. E a missionária Valmira, ela sempre foi muito ousada, a mulher de Deus também. E ela disse: podemos entrar? Eu disse: pode. E quando ela entrou na minha casa, Deus já começou a usar ela para expulsar os demônios que estavam me aprisionando dentro daquele lar. E aprisionando a vida do meu filho, que era um bebê. E quando ela estava orando e mandando os demônios sair, Deus me dava a visão. E eu via os demônios correndo de dentro da minha casa. Você conseguia ver? Eu conseguia ver. Vultos? Não, eu conseguia ver eles mesmos, pequenininho assim, pareciam anãs, saindo em fila assim, de dentro da minha casa, tudo sem roupa. Tinha uma aparência daqueles, como é que eu posso dizer, uns filmes que passam aí, não é? Gnomos. Pronto, tinha essa aparência. Sim. E sem roupa, saindo assim de fila, de dentro da minha casa. Misericórdia. Foi a primeira vez que você viu? Foi a primeira vez que eu vi. Porque Eram vários. Vários. Porque até então, Deus, ele me mostrava as coisas assim, em sonhos.
Mas visão mesmo, eu não tinha. Então você não sabia, mas essa tristeza, essa falta de força de você ir para uma igreja eram espirituais, eram demônios que tiravam a sua força, minava a sua mente, dizia, acho que para que ir para a igreja, né? Fica em casa, você tá sem força e você ali Eram demônios se que rendia. estavam alojados dentro da minha Dentro da sua casa e eu não casa. sabia. Você vê, eles não estavam no seu coração. Eles não estavam em você. Eles estavam dentro da sua minha casa. Porque você disse, eu não deixei Jesus. Não. Eu não conseguia congregar. Verdade. Mas Jesus estava aqui. Na verdade, eu não me afastei. Sim. Eu não me dei aquela oportunidade de entrar mais demônios na minha vida. Sim, mas estava na sua casa. Eu estava detida na minha casa, aprisionada por eles. Existiam portais que permitiram eles Com entrarem, certeza, né? com certeza. E aí Deus usou a irmã para repreendê-los e tiraram-os dali. E a partir daquele dia eu comecei a visitar o monte e passei 13 anos congregando lá. A partir daquele dia você conseguiu ganhar forças. Ganhar forças. Vou para a casa do Senhor. Para caminhar para o culto. Meu Deus, aí começou a congregar no monte, né? No monte. Você já conhecia as irmãs? Já conhecia o pastor Clodoaldo de Fernão Velho, toda a família dele, porque os meus pais eram vizinhos da mãe dele. Então, Sim. eu conhecia a família desde que eu cheguei em Fernão Velho. E aí é que entra agora na parte espiritual da coisa, quando Deus começou a ter mistérios com você, de abrir sua visão. Visão foi aí, mas experiência com Deus em outras situações começou logo dos meus 2 meses de evangelho. As visões que vieram aí, né? Mas experiência com Deus começou nos meus 2 meses de evangelho. Sim. Eu nova crente. A primeira experiência que eu tive espiritual com o Senhor foi que, como eu conhecia a família do pastor Clodoaldo, eu andava muito na casa deles. E eles eram muito envolvidos já na obra, né? E teve uma determinada noite que o pastor Clodoaldo, na época ele não era pastor, era auxiliar da missão, e ele disse, olhou para mim, eu estava na casa dele, ele olhou para mim e disse, Alcione, tem uma obra ali, vamos com a gente? Na minha mente era uma oração, porque eu andava muito, o pastor Mário fazia muita oração de 10 à meia-noite na casa de alguns irmãos e eu gostava de ir. Eu era muito envolvida nessas coisas de oração. E eu lembro que foi eu, pastor Clodoaldo, pastor Cleuto, os irmãos dele em si, que serviam ao Senhor. A gente foi e eles caminharam em direção à Goiabeira. Até então eu digo, na Goiabeira, na casa de algum irmão. Eles não me contaram o que era. E daí, quando eu descobri, eu já estava andando no meio do mato com eles. Eu disse, Jesus, para onde esse irmão vai levar a gente? Para dentro do mato? Mas, na verdade, eles estavam indo em direção a um terreiro que existia no Matadouro. Porque a dona desse terreiro tinha aceitado Jesus, mas não conseguia se libertar. E eles estavam indo orar na casa dela. E quando eu entrei naquela casa, uma casa de taipa, no meio do mato, não tinha nenhuma vizinhança ao redor. E o pastor Clodoaldo disse, nós viemos orar aqui pela irmã que está enferma, não conseguia chegar na igreja. Ela estava não conseguia andar, uma dor numa perna que ela não conseguia nem se levantar. E ele disse, nós viemos orar para a irmã ter força para ir para o culto. E ele determinou quem ia orar em cada parte da casa. E eu lembro como hoje que ele determinou que o pai dele fosse orar na porta dos fundos. A casa não tinha porta de frente, só tinha porta de fundo. E que outros irmãos fossem orar ao redor da casa. Não tinha energia elétrica, tudo escuro. Só que eles faziam os trabalhos deles ao ar livre, debaixo das árvores. Não era dentro da casa. Aí eu disse, oxe, ele mandou todo mundo ir para um determinado lugar. E eu sobrei, eu vou fazer o quê? Eu no meu pensamento. Aí ele disse, a minha mãe vai levantar a voz em oração junto comigo. E a Alcione vai colocar a mão no joelho da senhora, onde o demônio estava alojado. Aí eu disse, Deus, que negócio é esse? A pior parte ficou para mim,
Porque como é que eu, uma nova crente, vou botar a mão justamente onde o diabo está alojado? Mas eu sempre fui Eita, obediente. Jesus. Eu sempre fui obediente. Aí botei a mão, mesmo sem saber de nada, mas Deus, ele aceita a oração daquele inocente na fé, É. porque é a É oração verdadeira. E botei a mão e comecei a orar. E foi ali que Deus começou, foi a primeira experiência espiritual que eu tive. Porque enquanto eu estava com as mãos no joelho daquela senhora, eu ouvia gritos de demônios. Eu ouvia e eu não entendia. Eu dizia, Deus, o que é isso que eu estou escutando? Eram gritos horríveis. O que é isso que eu estou escutando? E o Senhor dizia, não tenha medo. Vou eu te dar visões, vou eu te fazer ver, ouvir o que muitos não escutam e nem veem. E eu percebi que ali eu não estava tendo visão, mas eu já estava ouvindo o espiritual. E quando terminou aquela oração, Deus bradava na boca do pastor Clodoaldo e dizia para mim, vamos orar agora pela irmã Alcione, antes de voltar para casa. Porque Deus, ele mostrava os demônios que estavam saindo daqui, da mulher, através da oração, indo em direção à casa dela. Ou seja, o ódio do demônio era tanto, por eu ter colocado as minhas mãos e Deus ter feito, que eles sabiam que o meu esposo não estava tão assim, Sim. fazendo a vontade de Deus. Aí disse, não, a gente não pode entrar nela, a gente vamos entrar nele lá. Para quando ela chegar, o problema está lá. E eles oraram para que Deus blindasse aqueles demônios que estavam indo em direção à minha casa. Meu Deus. Eu lembro que ele disse que viu os demônios indo com um balaio na cabeça, cheio de coisas para jogar na minha casa. Mas Deus, ele interviu porque era a minha vida espiritual que ele já estava formando ali. Você vê, o mundo espiritual existe. A maioria dos crentes hoje, eles estão cedendo. Cedendo como? Eles não têm mais coragem de enfrentar o mal. Eles preferem fingir que não está vendo, que não está ouvindo, que não está acontecendo para não ter que enfrentar. Porque a verdade é essa. Tem muitos crentes hoje que têm medo de enfrentar uma obra espiritual. Cheguei em casa, estava em paz. Em paz. Tudo em paz. Louvado Porque houve seja o nome uma do oração. E alguém estava ali atento ao que Deus estava falando. Porque se ele fez a oração, ele ouviu o que Deus falou para ele e o que Deus mostrou. Mas as pessoas hoje, elas não querem mais ouvir a voz de Deus. As pessoas hoje, elas não querem mais ter visões do Senhor. Na verdade, não é Deus que mudou, são as pessoas que mudaram. Hoje, você não vê mais ninguém interessado em colocar a mão em um enfermo, em ver Deus fazer milagre. Você não vê mais ninguém interessado a isso. Você vê as pessoas interessadas a bens materiais, em Deus lhe dar casa, carro, faculdade. Isso tudo vem, é consequência de um trabalho, é consequência de um estudo, é consequência de um dom que Deus lhe dá. Isso. Mas as pessoas estão focadas nisso. Elas não estão focadas na vida espiritual, em ter visões de Deus, em ouvir a voz de Deus. Como é que Deus ele vai curar um paralítico se eu que vou botar a mão naquele paralítico para orar, eu mesmo não acredito que Deus faz um milagre? Como é que Deus vai fazer? Se eu que estou orando não acredito no milagre. As pessoas hoje não acreditam mais que Deus faz. É como se Deus estivesse aqui do lado delas, mas elas não conseguem ouvir Deus, elas não conseguem ver Deus e elas não acreditam mais que Deus faz. Porque é o que a gente tem visto. Pessoas colocarem as mãos e Deus não fazer. Aí Deus não faz porque ele não quer fazer? Não, é porque as pessoas já não se dedicam mais como antes. Hoje você vai para uma vigília, você vê o que na vigília? Você vê as pessoas em mistérios, rodopiando, pulando, marchando, menos orando. Eu vim de um tempo que a gente passava 3, 4 horas de joelho. Levantava,
lia a palavra, cantava um louvor da harpa e voltava voltava. para o joelho. Eu também. Quando eu conheci a família que você teve o prazer de conhecer, que nós conversamos, eu me juntava com a missionária e a gente passava 2 horas de joelho. E às vezes ela perguntava para mim, como é que tu aguenta tanto tempo de joelho? Aí eu disse, porque quando a gente está na presença do Senhor, verdadeiramente, os joelhos adormecem, você nem sente dor mais. Interessante, né? Para Deus me dar as visões que Ele dava, para Deus me fazer ouvir o que eu ouvia quando eu estava na obra lá no loteamento Rio Novo, eu passava 4 horas de joelho na minha casa. Mas ninguém sabia o que eu fazia no anonimato. Aí alguém chega para você e pergunta, por que Deus fez isso na vida dela? Você não sabe o que eu fazia dentro da minha casa. A comunhão que eu tinha com Deus dentro da minha casa, mas Deus sabe. Eu tive momentos da minha vida que eu estava deitada na minha cama, no meu quarto, e eu vi nitidamente o inimigo chegar na porta do meu quarto. E quando eu vi ele, eu disse, Jesus. Primeiro eu escutei as pisadas dele vindo pelo corredor. E eu disse, Jesus, o inimigo está vindo aí. Como é que você ouvia essas pisadas? Eram... Eu ouvia pisadas como pisadas de cavalo. E o meu quarto, ele não tinha portas. Ele tinha apenas uma cortina de tecido. E aquelas pisadas cessaram. E eu olhando em direção à porta. Eu deitada e olhando em direção à porta. E eu vi quando aquele ser fez assim com a cortina e olhou para mim. Mas eu vivia em oração. Eu vivia em jejum e oração. Eu chegava do meu trabalho às 2 horas da tarde. Eu não ia comer, eu não ia fazer outra coisa. Eu tomava um banho e ia para o joelho. E o Senhor, quando eu vi aquele ser na porta do meu quarto, eu disse, pelo mesmo caminho que você veio, você volte. Você falou. Eu falei, pelo mesmo caminho que você veio, você volte, porque este lugar não é tua casa. A casa pode estar até possessa do que não presta, porque tem brecha pelo meu ex-marido. Mas eu tenho dono e eu tenho uma vida espiritual. E na minha vida você não tem posse. Glória a Deus. Volte, se retire de dentro da minha casa. E você foi embora. Porque, como dizia o meu ex-pastor, o pastor Clodoaldo, eu tinha crédito no céu. Para usar de autoridade. Sim. Mas isso não cessava porque existia uma brecha dentro da minha casa, né? Então era a oração constante ali. A oração constante. Sempre expulsando o mal e sempre havia brecha para entrar. E teve outro momento também que você contou para mim, quando vocês estavam em oração na igreja, né? E tinha, de frente à igreja, é isso que tinha um terreiro? Em frente à igreja tinha um terreiro, onde a gente tomava conta de uma sub. E muitas vezes, quando a gente estava de joelhos orando, de 10 à meia-noite, depois que terminava o culto, a gente permanecia na igreja orando. Muitas vezes eu vi demônios olhando por baixo da porta, mas não podiam entrar. Eu vi, e a missionária também Eles conseguia olhavam ver por baixo da porta. por baixo da porta. Mas não entravam. Não entravam. E muitas vezes também a gente estava cultuando a Deus e via a igreja cheia de fumaça. E, na verdade, aquela fumaça era o trabalho que estava sendo feito ao redor da igreja. Porque enquanto a gente estava lá dentro orando, o dono espalhava pó de osso ao redor da igreja. Pó de osso? Pó de osso. Para acabar com o trabalho. Para acabar com a igreja. Meu Deus. Olha só a guerra espiritual. A guerra era muita guerra espiritual. Não é contra a carne, muita não é guerra. contra o E sangue, teve é contra também principados e potestades. Teve também um episódio que a gente foi orar na casa de uma das irmãs que congregava lá com a gente. E o Senhor nos mostrou o demônio alojado dentro de uma boneca. Uma boneca? Uma boneca. Quer dizer que Deus te mostrou um demônio dentro de uma boneca. Ai, meu Deus. Dentro de uma boneca. Misericórdia, e Jesus. Quando eu vi, eu falei para a missionária Belina, você tá vendo o que eu tô vendo? E Deus mostrava a ela também. Menina, tu tá contando aí, meu coração chega a estar... Ela disse, tô. Acelerado. Aí eu disse, então arruma uma garrafa de álcool que nós vamos tocar fogo nessa boneca agora. E nós colocamos a boneca no meio do quintal das senhoras e jogamos álcool e tocamos fogo.
Eu sei que muitos seres humanos vai ouvir isso e vai achar que é história, Ignorar. conto de fada Sim. e vai ignorar. Sim. Mas é a minha vida espiritual, é a minha experiência com Deus. E nós tocamos fogo naquela boneca. Sim. Aquela boneca queimou o corpo, mas a cabeça não queimou. A cabeça se enfinhou assim dentro do chão para não queimar. Como é que você jogar álcool em uma boneca de plástico e o álcool não queima? Porque o demônio estava alojado. E ela enfiou assim, abriu mesmo um buraco no chão e enfiou a cabeça, a boneca, dentro do chão. Sangue de Cristo. Para não queimar a Tem cabeça. poder. E eu disse, o Belino, o demônio está alojado na cabeça da boneca. Queimou o corpo todinho e não queimou a cabeça. E eu disse, arruma a enxada. A irmã arrumou. Eu cavei, arranquei a cabeça da boneca do chão. Eu disse, você vai queimar. Você não vai ficar nessa boneca. E toquei fogo na cabeça da boneca. Mas a cabeça da boneca, ela se enfiou no chão. E quem estava Meu lá Deus. presenciou. Menina, entrou no chão de uma forma que você teve que pegar uma pá para poder tirar. Para tirar. Eu peguei uma enxada e cavei para tirar. E toquei fogo na cabeça da boneca. Mas queimou. Mas queimou. Minha gente. Foram muitas experiências espirituais naquele lugar. Tive muitas fora dele, mas naquele lugar também tive experiências que eu não esqueço. No outro dia eu estava ministrando, chegou uma criança chorando na igreja. E eu não tinha começado a ministração, ainda estava no momento de louvor da harpa. E a criança disse assim, eu preciso que o pastor da igreja vá orar na minha casa, uma criança de 12 anos. E a missionária disse, o pastor não chegou ainda. Mas é aonde a sua casa? A criança explicou, disse, eu preciso que a minha mãe está se matando. E a missionária disse, tu não vai pregar mais. Deixa as irmãs aí dirigindo o culto, mas nós não podemos abandonar essa criança, vamos socorrer ela. Só que quando eu cheguei na casa da criança, era mais um terreiro na minha vida. Eita, meu Deus. E eu disse, Deus, tu me chamou para ministrar e me coloca mais uma vez num lugar desse. E a mulher estava possessa de demônio. Não é todo mundo, não, que tá preparado para entrar. Se não é o Senhor que manda, nem Justamente. se atreve. Não é assim? Com certeza. Aí o Senhor te enviou para aquele lugar Para aquele lugar, e a mulher estava possessa. a mulher estava possessa. Era A dona. Mas os demônios estavam querendo matar ela porque ela não queria mais fazer o trabalho. E os demônios estavam tentando assassinar ela naquele dia. E foi a filha A dela. filha dela que pediu socorro. E a gente foi e a gente orou e saía um, era uma legião, saía um, entrava outro. E eu só sei que aquele trabalho se estendeu até mais ou menos às 11 horas da noite. Mas quando a gente saiu daquele lugar, aquela mulher, ela ficou totalmente em paz. Passou um tempo congregando na igreja. Hoje eu não sei se ela permanece crente porque eu não tive mais contato. Sim. Mas a obra naquele dia foi feita. O que acontece é o seguinte, é que você vai, Deus ordena, você faz a obra, mas muitas vezes a pessoa não segue. Retorna de novo Sim. para o mesmo caminho. Aí já não é com a gente, é com Claro. ela e Deus. Claro. Ela tem o livre-arbítrio para escolher, para tomar a decisão dela, né? Tive, É a escolha. né? Deus sempre me envolveu nessas obras de libertação. Uhum. Tive outro episódio também, como eu lhe falei, que eu caminhei 4 anos a pé da igreja do Climabom para a feirinha do tabuleiro. 4 anos. 4 anos a pé. E numa das noites que eu vinha a pé da igreja, vinha eu e uma missionária de lá que morava perto de mim também. Aí a gente se juntava, vinha tudo junto. A quilometragem eu não sei te informar, mas eu gastava em torno de 40 a 50 minutos a pé. E quando a gente vinha a pé, eu lembro como hoje, e a gente chegou nas proximidades da nossa casa, Deus já tinha falado, a gente estava retornando de um ciclo de oração. E Deus tinha falado para mim no ciclo de oração, te prepara, porque tenho eu algo para fazer. Só que eu não achava que era para aquela mesma noite, né? E quando a gente chega numa determinada rua, eu, a missionária, meu filho, os filhos dela, uma mulher se posicionou na minha frente, colocou a mão no meu peito e disse assim, ou tu ora por mim, ou tu vai pro leito. Quando a mulher disse isso, caiu. Eu disse, e agora? Que negócio é esse? Ela caiu na porta da casa dela. Aí a gente puxou ela para dentro e começou a orar. Eu digo, eu tenho que orar, que eu não posso ir pro leito.
Mas aí a missionária disse, mas ela não é crente. Eu digo, mas Deus, quando Ele quer, Ele usa até o ímpio. Claro. Aí eu disse, não, tenho que orar. Aí começamos a orar pela mulher. A mulher estava possessa de demônios. Era mais uma obra de libertação. E ali a gente orando, a gente louvando o louvor da harpa, chegou um crente na porta e disse assim, irmã, desista. O inimigo também usa a boca de crente. É. Não usa só boca de ímpio, não. É. Irmã, desista. Porque muitos crentes já veio aqui, orou e não aconteceu nada. Você vai orar a madrugada toda e não vai acontecer nada. Aí eu disse, pode ter vindo milhares de crentes e orado. E não aconteceu nada. Mas se foi o meu Deus que me mandou aqui, Ele vai fazer. Não sou eu que faço, é Ele. As minhas mãos é dele. Tudo que há em mim é dele. Se Ele quiser libertar ela hoje, Ele vai libertar. E a gente continuou ali a peleja, e a peleja se estendeu até as 11h30 da noite. Mas não desistimos, e quando a gente saímos dali, aquela mulher ficou sã e sentada na sua cadeira. Não sei também o que aconteceu depois dali. Mas você fez a sua porque parte. não vi mais aquela mulher. Mas pelo menos naquele dia, para confundir aquele irmão que chegou sendo usado ali na porta, naquele dia ela foi liberta. E assim, Deus, Ele não faz só na minha vida, não. Ele faz na vida de quem quer, de quem se dispõe, de quem se dedica. Ah, mas a irmã colocou a mão e Deus libertou você. Também pode. Basta você querer se dedicar sua vida ao Senhor. Orar, jejuar, buscar. O povo hoje não quer mais orar, não quer mais jejuar, não quer mais se dedicar a Deus. Deus vai fazer como? Precisa uma vida de dedicação para Deus fazer. Não é de qualquer jeito. Deus usa qualquer pessoa. Mas tem pessoas que Deus precisa que a pessoa se disponha, que a pessoa queira fazer para Ele. Eu tive um episódio que eu fui ministrar em uma igreja, lá no Tabuleiro, uma igreja pequenininha, e Deus, a filha do pastor, estava com um relacionamento com um jovem da igreja. E Deus, Ele mandava eu falar para aquele jovem que devolvesse a filha do pastor, porque Deus não estava naquele relacionamento. Mas aquele povo desacreditou, disse que não era Deus na minha vida e que eu não pregava mais naquela igreja. E eu disse, não me importa se eu não voltar mais aqui. Para mim, importa eu falar o que o meu Deus manda e fazer o que o meu Deus manda. Se eu vou voltar ou não, não me interessa. E aquele jovem não fez o que Deus ordenou ele fazer. E casaram. Mas qual foi o resultado do casamento? Hoje o jovem não serve mais a Jesus e ela vive sofrendo muito com isso. Por quê? Porque desacreditaram no que Deus falou na minha boca. Então hoje ela vive o preço, né? Assim como aconteceu com você também, né? Quando você não ouviu a voz de Deus, que Deus falou para você. Não ouvi e paguei. Deus avisa, né? O preço. Deus avisa, Deus mostra. Deus vai falar. Paguei o preço e até hoje eu continuo pagando o preço porque hoje meu filho é afastado do evangelho, não quer mais saber do Senhor por conta da vida que eu levei com o pai dele, porque ele me via jejuar direto pela vida do pai, ele me via de joelhos às madrugadas pela vida do pai, ele me via emagrecer de tanto que eu jejuava pelo pai dele. Então, quando o pai dele foi embora de casa e não voltou para Jesus, o que foi que ele colocou na mente? Ele achava que por eu ter orado tanto, por eu ter me dedicado tanto para Deus salvar o pai dele, Deus tinha a obrigação de salvar. E ninguém se engane. Deus, ele não tem obrigação de fazer o que eu estou pedindo só porque eu jejuei e orei, não. Porque Deus, ele não é meu empregado. Eu sou serva. Ele é o meu dono. Então, ele só faz se ele quiser. O meu filho se afastou do evangelho justamente por culpar a Deus de não ter salvado o pai dele. E ele me deixou, abandonou eu e meu filho numa situação muito difícil. Você imagine você estar morando dentro de uma casa com o telhado caindo por cima de você. Quando chovia, chovia mais dentro de casa do que fora. E você sem ter ninguém para prover nada. Meu Deus. Eu tive que ser arrancada de dentro da minha casa para morar de favor em um ateliê de costura,
porque o telhado ia cair por cima de mim e do meu filho. Mas eu não cedi. Eu disse, Deus, eu não desisto. Mesmo nessa situação, eu não desisto. Fui morar de favor e fui lutar para levantar a minha casa sozinha, com a ajuda de Deus. E Deus levantou uma ímpia, eu digo assim, porque ela conhece o evangelho, mas hoje está afastada, que trabalha comigo ainda. E onde ela via, em porta de pessoas, sobras de material de construção, areia, brita, tijolo, ela pedia ao dono da casa. E quando o dono da casa dava, aí de noite, quando a gente largava do trabalho, 8 horas da noite, a gente pegava os carros de mão e ia buscar as sobras de material para levantar a minha casa. E foi assim que eu levantei a minha casa, de sobras de material, de ajudas de mão de obra dos irmãos da igreja e de doação de alguns irmãos, porque eu não tinha condições financeiras de comprar. E levantei. Depois que a casa estava de pé, ele pediu para voltar. E eu, pelo meu filho, eu aceitei ele de volta. Mas ele fez pior do que ele fazia antes. E daí eu disse, Deus, eu preciso abrir os meus olhos. Porque eu tinha aquela visão comigo que casamento de crente tinha que ser pro resto da vida. Eu não podia separar. Eu tinha que aguentar aquele sofrimento. E é para isso que muitas mulheres precisam acordar. Porque tem mulheres de Deus aí apanhando, sofrendo e se detendo a um casamento desse porque acha que tem que ser para toda a vida. Deus não chamou eu e você para ser escravo de homem, não. Para sofrer, não. Sim, isso aqui, gente, não é um encorajamento para que você abra mão do seu casamento. Mas existem casos e casos, né, irmã? Com certeza. Existem casos e casos. Então, dependendo do que esteja acontecendo com você, né, Deus não quer que você passe por situações de abuso e situações de desprezo. Não é isso que Deus quer. É aquele versículo que eu te falei logo no começo de Jeremias. Os planos que eu tenho para você são planos de te fazer prosperar e não de te causar dor. São planos de te dar esperança e um futuro. Porque enquanto você peleja aqui, Deus já está lá no futuro cuidando de você. Porque Deus quer que as mulheres elas usam de autoridade dentro do seu próprio lar. Eu não estou encorajando as pessoas a separarem. Eu estou encorajando elas a lutarem, claro. Sim, e ver o que parte. realmente Deus quer. Sim. Se porque você vê que o outro não quer... eu lutei em oração, em jejum, em propósito, em monte, em vigília, em tudo. Mas a outra parte não quis. Isso. Mas eu disse a Deus, Deus, eu não posso separar se eu não estiver coberta pela tua palavra. Se tu não quer mais essa situação para a minha vida, então me faça sair desse casamento coberta pela tua palavra. Aí foi quando eu descobri as traições. Então, dentro da palavra, se eu fui traída, eu estou coberta. Sim. E quando eu descobri as traições, eu levei para o meu pastor. Eu disse, olha aqui, meu pastor, a minha situação é essa. Aí ele respondeu para mim, agora é com você e Deus. Se você quer continuar lutando pelo seu casamento, lute. Mas se você preferir abrir mão dele hoje, você está coberta, porque você está sendo traída. É isso mesmo. E eu tomei a atitude de abrir mão porque eu sabia que ele não queria saber de Jesus. Eu continuei orando e jejuando. Eu disse, Deus, se tu não quer mais esse casamento na minha vida, da mesma forma que ele entrou de volta na minha casa, tu faz ele sair. E um determinado dia, sem briga, sem confusão, eu cheguei do trabalho, ele já tinha tirado tudo e tinha ido embora. Então, foi permissão de Deus. Não foi você que disse saia, né? Não. Deus, certo. Foi embora, deu entrada no divórcio, nós nos divorciamos. E quando a gente estava para se divorciar, eu sofri muito porque eu ia ficar sem casa. E eu disse, mais uma vez, Senhor, eu vou ficar sem ter onde morar. E eu chorava muito. E Deus falava para mim, eu estou cuidando da tua história. E eu tenho alguém para cuidar de ti. Então o Senhor restituiu. Eu tenho alguém para cuidar de ti. E foi quando eu conheci o meu atual esposo, né? Que eu tô só há 8 meses casada. E eu sempre pedi a Deus nas minhas orações, Deus, se não for para colocar um homem crente na minha vida, me deixe só. Porque se é para destruir a minha vida espiritual, eu prefiro ficar só. E Deus enviou
um companheiro que é evangelista, o evangelista Robson, que hoje caminha comigo para a igreja. Amém. Eu agradeço a Deus porque tudo que eu não vivi em 22 anos, hoje Deus tem me proporcionado. Então, hoje eu posso dizer, Deus, ele me deu um companheiro. Graças a Deus. Que eu não tive por rebeldia, por querer impor a minha vontade E a você Deus. fez diferente agora, né? Fiz diferente. Ouviu a voz do Senhor.